Pessoal, estamos ao vivo já nesse momento. Muito legal, eu quero cumprimentar vocês nessa noite. Estamos mais uma vez aqui e, claro, para falar sobre as escrituras, né? Ontem nós tivemos um momento tão legal. O Mohamed também já está conosco, a irmã Keila. Um grande abraço, a paz do Senhor. Muito bem, então a gente está vendo pessoas que estão entrando aí, participando conosco, que bênção. E eu acredito que durante esse momento em que a gente conversa aqui, ontem eu estava falando sobre o capítulo 10. E hoje, claro, eu não concluí ontem, porque quando a gente fala de genealogia, saber especificamente como começou essas nações dos descendentes de Noé é super interessante. Embora tem muita gente que passa por esses nomes aí não. Não, mas que mensagem tem isso aqui para mim? Tem toda a importância, por isso que está registrado nas Escrituras, né? Então nós queremos hoje dar continuidade. Nós temos já agora já acessado, quem está acessando o Facebook pode acessar o Facebook e participar com a gente através do Facebook ou pelo Instagram nessa hora. Também pode nos seguir através do canal Discipulado Integral no YouTube, nós estamos lá também com esses estudos. Logo após a gente termina aqui, o vídeo é compartilhado, é gravado e depois editado e colocado ali para que vocês possam assistir também. E é interessante que eu tenho poucas pessoas no YouTube, gente, que me acompanham ali, são 38 pessoas, está na hora de você se inscrever, né? Como era eu não fazia divulgação nenhuma sobre discipulado integral e também não falava muito a respeito desse tema que eu acho super interessante, um comentário breve, versículo por versículo. E nós temos durante 3 anos e 3 meses esse programa que nós queremos manter aqui através do Instagram, do Facebook, e um capítulo por dia. Hoje a gente vai ter uma reflexão sobre o final dos versículos 21 em diante do capítulo 10, que são os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Nós falamos sobre Jafé e Cã ontem e hoje a gente vai falar sobre os semitas. E depois estaremos entrando já no capítulo 10, ou capítulo 11, que é um recorte do capítulo 10 do livro de Gênesis. Tem muita gente que já leu o livro de Gênesis, eu quero cumprimentar a irmã Ana Cláudia, lá de Arinos, glória a Deus pela sua vida e pela vida do seu esposo, que trabalham aí cuidando dessa igreja, desse trabalho. Diego Ramos da Silva, Deus abençoe a sua vida. Também minha irmã Ruth, que está aí já participando através do Instagram. A IDB de Araguari, a igreja de Araguari sempre participa através do irmão Luiz, o pastor Luiz, que é o pastor da igreja, sempre estão participando conosco. E está conosco também o pastor Gerry, Bruno da Hora. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite e que nós estamos falando sobre versículo por versículo do livro de Gênesis. E interessante essa reflexão apologética, dando uma olhada nos textos, vendo a história, para onde foi esses descendentes de Sem, quem são eles, onde nós descobrimos acerca da origem dos gregos, da origem do povo da Mesopotâmia, então, e aprendemos um pouco mais também sobre Babilônia, quando começou a origem de Babel, um dos descendentes também de Noé, e enfim, toda essa descendência, todos esses povos antigos que formaram esses povos do nosso tempo. E hoje a gente vai continuar a partir do versículo 21 do capítulo 10 de Gênesis e mostrar também o capítulo 11, a torre da confusão ali, da separação de nações, das 70 primeiras nações que se dispersaram nesse tempo. E agora nós louvamos a Deus pela sua presença aqui. Vamos para as Escrituras, vamos para a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela tem uma riqueza de entendimento. Enquanto eu pego minha Bíblia aqui, no capítulo 10 de Gênesis, eu estava observando que boa parte dos meus amigos e irmãos
bispos, pastores, estão vindo por aqui acompanhar. Eu tenho nesses últimos dias a presença do bispo Benedito Arraes, lá de Rio Verde, que sempre está aqui conosco, participando, e alguns pastores, outros pastores que estão aqui. Isso nos alegra muito, a gente saber que tira esse tempo para a gente bater um papo a respeito das Escrituras aqui e ter uma reflexão desse assunto. Bem, versículo 21 em diante, diz a palavra: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éder, também lhe nasceram filhos a Sem, que são os pais dos filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem, Elão, Assur, Asfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, que são Uz, Geté e Mas. Os filhos de Asfaxade, que gerou Salá, e Salá gerou a Eber. E Eber nasceram 2 filhos. O nome do primeiro filho chamava-se Peleg, porque os seus dias foi repartido à terra. E o nome do seu irmão, Joctã. No versículo 21 nós aprendemos o seguinte, que o historiador aqui ele apresenta uma importante distinção: pai de todos os filhos de Éber, ancestral dos hebreus. Éber, a palavra que deu origem a hebreus. Então é interessante notar que logo imediatamente a gente percebe essa geração começando a surgir, uma geração dos hebreus. O próprio Fábio Joséfo, na história dos hebreus, eu já citei ele várias vezes aqui, que ele é um dos historiadores que faz questão de citar essa antiguidade, essa história mais antiga, a geração de Noé e a criação dos povos. Elão, Elimais, Susiana, nome de uma província persa, na realidade, cuja capital era Susa. A palavra é usada muitas vezes nos primeiros livros da Escritura para a Pérsia. Assur se formou então aquela grande nação, a Assíria. Então Asfaxade, de acordo com Bochá, era uma província de Arrapachitz, lá no norte da Assíria, perto da Armênia. E de acordo com esses textos que nós estamos vendo, a quantidade de pesquisas teológicas que as pessoas fazem, antropológica, para analisar a história de todas essas culturas, de como surgiu essas culturas, a língua. Algumas pessoas, os antropólogos, dizem que a língua justamente pertence a cada cultura, a cada nação. Mas nós observamos que essa glossolalia é uma criatividade de Deus, que Deus veio e confunde aquelas pessoas, as primeiras nações formados da geração de Noé, de Sem, Cão e Jafé. E se observa durante toda essa história, eu vi junto com vocês aqui 4 capítulos destinados a falar especificamente de Noé. Por exemplo, capítulo 6, 7, 8 e 9. Foi só sobre esse personagem tão importante. No capítulo 10 fala justamente de suas gerações, daqueles que descendem dele, de uma nova formação, de uma nova oportunidade que Deus dá à humanidade através desse homem tão importante. Bem, notamos algo aqui interessante também, que de Éber, os filhos de Arã, por exemplo, filhos de Arã, nasceu Uz, Geté e Mas. Na divisão geral da terra da Armênia, a Mesopotâmia e a Síria ficaram com esses seus descendentes aí. Nós notamos algo interessante também, que Asfaxade gerou Salá, e Sará gerou Éber, de onde vêm os hebreus. Asfaxade é um assentamento de posteridade que foi extenso pelo Vale de Siná. No Tigre, próximo ao Tigre, nós observamos que algumas nações nasceram por ali, e em direção à extremidade sul da Mesopotâmia, incluindo o país de Éden, do Éden, lá que vocês sabem que os rios estavam ali, 4 rios especificamente, numa região riquíssima, onde tinha sido plantado um jardim para que o primeiro homem, a primeira família, cuidasse. Tinha tudo à sua disposição, uma riqueza imensa, ouro, pedras preciosas,
Havia tudo de bom para eles, além do alimento que estava disponível para sustento deles durante todo o tempo. Eles perderam a oportunidade de viver, além de ricos, abençoados, e podiam se multiplicar sobre toda a face da terra. A bênção da multiplicação era para eles enquanto andavam com Deus. E depois disso eles se multiplicaram também, porque a promessa, a palavra de Deus, Deus não volta atrás com relação àquilo que ele fala para a humanidade. Ele é que faz aliança com o homem, não o homem fazendo aliança com Deus. Embora as nossas alianças, nós até tentamos fazer aliança com Deus, mas nem sempre dá certo. A aliança que Deus faz conosco é uma aliança perpétua. E você viu isso na história, no capítulo 9, quando ele faz uma aliança especificamente com Noé e com toda a humanidade, com todos os animais e com todo mundo. Então ele faz uma aliança com a terra. Então, nós notamos aqui que os filhos de Éber nasceram-lhe 2 filhos. Aqui é interessante a gente observar, nesse versículo 25, Peleg, porque os seus dias foi repartido a terra. Durante os dias de Peleg foi repartido a terra. Possivelmente, ele pode ter vivido no momento da dispersão lá de Babel. É isso mesmo. Porém, mais provavelmente, a referência aqui é a dispersão de 2 raças que surgiram de Éber, que se espalharam para a Mesopotâmia e Síria, a outra para a Arábia. Nós notamos algo interessante durante toda essa reflexão de que essas pessoas têm um significado importante para a história do mundo antigo. Azamaver. Joctã gerou Almodá, Salef e Azamaver. Já pensou colocar o nome do menino assim, hein? Azamaver? Ou Gerá? Bem, Azamavé, também o nome de uma região também chamada de Arábia Feliz. Olha que legal, né? Estabelece-se por ele ali em Gênesis, no capítulo 10, versículo 26. Justamente, Joctã gerou Almodá, Selef, Azamavé e Gerá. E nesse texto aqui, nós encontramos também, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 20, uma citação sobre provavelmente uma atual província de Hadramaute. Hadramaute é situada no Oceano Índico e ao leste do Iêmen. Nós notamos que existe uma possibilidade de ser justamente Azamavé. Adorão, Uzal, Dicla, olha, eu nunca tinha visto, talvez porque passar por esses nomes, nem sempre a gente para olhar. Dicla, Uzal, aparentemente, fundador de uma das tribos árabes, mencionado em Ezequiel, capítulo 27, versículo 19, como um lugar no qual o ferro era trazido. Tradicionalmente, o antigo nome de Saná, também principal lugar que nós conhecemos hoje como o Iêmen. E assim a gente começa a notar que a formação desse povo está acontecendo de maneira extraordinária. Obal, Abimael e Sabá. Obal aparece em primeiro livro de Crônicas, capítulo 1 também, versículo 22, e ele não é chamado de Obal, mas de Ebal. E assim você vai encontrar repetidas vezes algumas dessas citações desses nomes mais antigos descendentes de Sem, dos semitas, Ofir, Avilá, Jobabe. Joctã. Existe uma tradição árabe que Joctã, árabe quer dizer, essa palavra árabe quer dizer Catã. Foi o progenitor de mais e muitas mais tribos da região central e no sul da Arábia. Então, foi a sua habitação desde Messá, vindo de Cefá, que é um monte à parte, fica numa parte do Oriente esse monte. E interessante, Messá, ou Messa, como alguém queira ler assim, Dilman, ele conjura que Massá é uma tribo árabe do norte. Isto não é improvável se esse verso delimita as fronteiras geográficas dos filhos de Joctã.
segundo a opinião desse historiador. Cefá provavelmente é o mesmo que Dafá, ou da Phar, Dafá, uma cidade na costa do sul da Arábia. Quando a gente percebe que todos esses primeiros povos tinham uma grande importância para toda a história humana, esse povo se tornou, então, parte do povo de Deus, de onde veio, de onde se originou a nação da qual Deus simplesmente cumpre uma promessa maravilhosa. Estes foram os filhos de Sem, por suas famílias, suas línguas, suas terras e suas nações. E é interessante a gente notar que não se trata especificamente de uma nação só, mas muitas nações que se formaram de Sem. E essas são famílias que têm línguas, que têm terras, que têm costumes, que têm uma tradição, que foram formando durante todo o tempo. Eu acredito e creio plenamente que a própria antropologia entende que costumes, cultura, vem de um povo que realmente cria costumes à medida do momento em que vão vivendo, se relacionando uns com os outros, criando através da própria religiosidade. Cada um criou Deus para si, um Deus diferente, eles tinham deuses diferentes para adorar. Essas são as famílias de Noé, por suas descendências em suas nações, e estes foram divididos em povos na terra, depois do dilúvio. Você contar, e claro, você tem que fazer esse cálculo aí, são 70 famílias, 70 nações formadas, as primeiras 70 nações são formadas aqui. Interessante que ao meditar, ao refletir sobre essa palavra, nós podemos entender que a palavra de Deus ela tem um propósito para nós, de nos edificar, de nos orientar, de nos ensinar. O melhor que nós podemos fazer é realmente nos dedicar ao aprendizado da palavra de Deus. Em Gênesis 10, nós aprendemos que a história ela contém as primeiras ramificações da raça humana, em famílias que depois de séculos estariam espalhadas sobre a face da terra. E aqui nós temos nada menos que a ancestralidade de 70 nações distintas. E boa parte dessas nações foram identificadas aqui durante o período que a gente está comentando sobre isto. O historiador sagrado ele faz um breve relato da descendência de Jafé e de Cã, mas se estende principalmente sobre a de Sem, porque é dessa linhagem que viria o nosso Salvador, gente, segundo a carne. Viria o nosso Messias, aquele que nós esperaríamos trazendo uma mudança de vida para todos nós. Por essa razão, eu entendo que quando a gente fala do capítulo 10, a gente aprende muito a respeito dessa reflexão para esse tempo. E por isso, nós vamos continuar aqui refletindo sobre a palavra de Deus. E vamos agora para o capítulo 11. Capítulo 11, interessante notar que o capítulo 11 já começa a falar da terra de Havilá. Né? Era então toda a terra de uma língua. Olha só, em toda a terra havia apenas uma língua. E havia também uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar. No futuro a gente vai ver Sinear. Né? E habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, todos, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviriam de pedra, e betume e argamassa, e disseram: venha, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu acho super interessante ver que aqui a gente aprende até uma lição de liderança, super legal quando a gente vê um homem especificamente criando o primeiro império, logo no tempo antigo, na época antiga ele decide fazer isso, ele percebe que aquelas pessoas que estavam ali falavam uma só linguagem.
tinham uma só maneira de pensar. Então, fica muito mais fácil liderar assim. Difícil quando a gente está liderando um grupo de pessoas que não pensa cada um tem pensamento diferente, cabeça diferente. E quando se tem várias cabeças, eu diria que seria melhor todos unir os seus próprios pensamentos, falar a mesma língua, como Paulo fala aos 1 Coríntios, no capítulo 1 em diante, é preciso que vocês falem a mesma língua, conversem, tenham o mesmo ideal, tenham o mesmo propósito, e até o mesmo propósito de Cristo. A ideia, na realidade, é essa, porque Cristo liderando sobre um povo que fala a sua língua, que faz a sua vontade, é muito melhor para ele reinar sobre um povo que simplesmente está unido em um só propósito. Era uma terra, toda a terra de uma língua e falavam as mesmas palavras, não só uma língua, mas a mesma palavra. Tinham o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar. Então os descendentes de Noé, unidos pelo forte vínculo de uma língua comum, não havia aqui se separado, apesar do mandamento divino, porque o mandamento de Deus é multiplicai e enchei a terra. Então eles podiam simplesmente entender que não era para eles ficarem só naquela região, só na terra de Siná, e ficar por ali, todo mundo reunido, 70 nações, todo mundo junto, 70 famílias, e descendente de Sem, Cão e Jafé, todos ali. Não. Era preciso que eles se espalhassem, era o plano de Deus que eles enchessem a terra. Não estavam dispostos a se separar. Eles não estavam pensando nisso. Os mais piedosos e bem dispostos, claro, obviamente, eles obedeceriam à vontade de Deus, sim. Mas um grupo numeroso, aparentemente a horda agressiva, que você nota no versículo 10 do capítulo 10, algo interessante. O princípio do seu reino foi Babel, que quer dizer confusão. Então havia simplesmente o início de uma confusão sendo formado ali, determinada a agradar a si mesmo por ocupar até a região mais bela da terra para eles naquele momento. É aquilo que eles estavam vendo. E aconteceu que quando eles partiram do Oriente, acharam um vale. Esse vale, a terra de Sineá ou a terra de Siná. Esse era um vale muito fértil, regado até pelo Eufrates e pelo Tigre, foi escolhido como centro de união, da sede do seu poder. Nimrod, o caçador, o homem caçador, era destacado porque ele era um homem caçador, um homem valente, mas o nome dele não significa caçador, significa rebelde. Então, ele simplesmente resolveu dominar sobre aquele povo. E disseram uns para os outros, começaram a dizer uns para os outros, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer tijolos, vamos cozinhar esses tijolos no fogo. E eles fizeram tijolos em lugar de pedra e betumaram, fizeram ali o betume, colando como uma argamassa. E aquilo funcionou bem. E a arquitetura começou, gente. Começou a ideia, o arquiteto, o construtor, se criou profissões. Super interessante notar isso aqui, né? Eles começam a construir uma torre e começa a se notar profissões. Tijolos aqui, olha que criatividade. Ao invés de pedra, usaram tijolos. Eles mesmos fizeram os tijolos do barro, da argila. Não havendo nenhuma pedra nessa região, claro, havia ali uma terra regada por 2 rios, o Tigre e o Eufrates, então simplesmente eles começaram a pegar aquele material e fazer tijolos, queimando no fogo, formando esse tijolo para fazer a construção. Que criatividade, pessoal! Muito bom! Super legal isso, pensar nisso no mundo antigo. Usou para a construção, como também aparece nas ruínas de Big-Nuhund, que por ter sido uma das regiões de uma cidade formada por aqueles antigos rebeldes, alguns desses são secos ao sol, outros queimados no forno, e de cores diferentes até, não é? Eles usavam isso, e betumaram aí uma resina mineral. Eles encontraram uma resina mineral, quando ela endurecia, ela formava-se uma massa forte, e constituiu então-se a argamassa encontrado nos restos de tijolos queimados da antiguidade.
Puxa vida, coisas interessantes são formadas aqui. E disseram, vamos edificar uma cidade, uma torre forte, diz o texto, né? Uma torre forte, vamos edificar, para que a ponta dela chegue até o céu, e façamos com-nos um nome, que o nosso nome seja celebrado, seja célebre, seja destacado em toda a terra, em todas as nações que aqui estão, em todas essas famílias, todo mundo se multiplicando tão rápido, para que não sejamos espalhados. Isso ia contra a ordem de Deus, contra o plano de Deus. O plano de Deus era que se espalhassem pela terra e que enchesse a terra. Isso estava no seu plano quando ele fez Adão. Então, uma torre a ponta chegue ao céu. É uma expressão aqui, gente, figurativa. Claro que eles não vão fazer uma torre, né, que chegasse ao céu, mas figurativa comum, que significa de grande altura, altíssima. Para aquele tempo era uma torre enorme. Vocês sabem muito bem que quando veio o dilúvio, as águas cobriram 22,5 metros acima do mais alto monte existente na época. Não sei se lá já existia na época o pico do Everest, possivelmente. Então imagine 22,5 metros acima do pico do Everest. Então se percebe que a torre não chegava a essa altura, mas a palavra nos mostra que era uma torre alta. Para a construção, para aquele tipo de arquitetura, era altíssimo, né? E uma torre, eles disseram, vamos fazer isso para a gente não ser espalhado, construir uma cidade, uma vila ali, a comunidade. Uma vila não era crime, na realidade, criar uma cidade, porque vocês veem que a ideia de criação de cidade não é dos descendentes de Sete, por exemplo, é dos descendentes de Caim. Caim cria uma cidade e dá o nome do seu primeiro filho, Enoque. O nome da primeira cidade, lá em Gênesis capítulo 4, é justamente Enoque. Aqui a gente vê alguém construindo uma torre e construindo cidade ao redor, uma vila, uma comunidade, e isso não era crime. Mas para fazer isso, com a ideia de derrotar o conselho de Deus, com a ideia de simplesmente impedir, bloquear a ideia de Deus de espalhar as pessoas sobre a face da terra e se multiplicarem, simplesmente era uma ofensa ao Senhor. Então, tentando evitar a imigração, era tolo, perverso, justamente ofensivo para Deus pensar nisso. Justamente a palavra nos mostra que desceu o Senhor, versículo 5, e desceu o Senhor para ver. A gente pensa que Deus não vê, não é? A gente faz nossos planos, nossa arquitetura, nossos projetos, aí quer construir algo, quer estabelecer algo, aí diz, não, eu vou fazer isso porque eu posso, eu consigo, eu tenho potencialidade, inteligência, mas, querido, nem sempre é como você pensa. Mesmo que todo mundo está falando a mesma língua, está pensando como você pensa, líder nenhum é líder para sempre. E somente o líder Jesus, que é dono de tudo, de uma igreja, de um povo que ele comprou com o seu próprio sangue, que ele venceu, o seu reinado não tem fim e sua glória não é dada a ninguém. Então o Senhor desce para ver. Ele sempre desce para ver quando as coisas aparentemente estava tudo perfeito, né? Uma construção, uma torre, Babel, todo mundo ali não tinha confusão nenhuma, estava todo mundo trabalhando unido para viver ali na comunidade, e parece até ser bom a intenção. Porém, não era a vontade de Deus, não era o plano de Deus. A gente vê aqui, não é uma expressão até figurativa, não é uma expressão poética, e desceu Deus para ver. E desceu Deus para ver a cidade, para ver a torre. Como em Isaías capítulo 64, versículo 1, mas a gente nota que aqui mais é um antropomorfismo forte e ingênuo. As primeiras tradições religiosas de Israel, elas representam o Todo-Poderoso em termos para que nossas mentes pareçam
quase que profanas, não é? Mas que origem do pensamento religioso apresentavam as ideias de deidade, de um Deus único, de alguém que governa sobre as nações, da maneira mais simples e vivida. Aqui, como em Gênesis capítulo 18, versículo 21, Deus é descrito como descendo à terra, a fim de ver o que não era totalmente visível a ele nos céus? Será? Claro que não. Ele está vendo, visualizando, mas uma manifestação de sociedade, de Deus interromper certos planos humanos que simplesmente frustram a sua vontade. Ele não permite. A Bíblia diz: os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém pode tentar dizer, não, Deus disse que era para espalhar, mas a gente vai fazer o contrário. Vamos ficar todo mundo aqui, né? Deus disse que era para a gente pregar o evangelho. Por exemplo, a gente vê, eu quero só contextualizar algo aqui interessante. Tem gente que diz o seguinte: nós somos igreja, já somos salvos, já temos nossa terra, está tudo bem por aqui, temos o nosso recurso, Deus me dá todo o tempo, me deu um bom emprego. Você pode pensar assim, te deu tudo, você está de boa com a vida, beleza. Mas entenda bem, você não foi feito para ficar nessa situação. Esse aí não é o seu quadrado. Deus não nos chamou para viver no nosso quadrado. Deus nos chamou para proclamar o seu evangelho, anunciar a sua palavra, alcançar, influenciar pessoas para o caminho, para levar essas pessoas a conhecer a verdade. A igreja não foi feita para ficar entre quatro paredes. Está com a desculpa agora, a igreja está dando uma desculpa dizendo o seguinte: nós não podemos evangelizar, visitar as casas, não podemos por causa da pandemia, mas não faziam isso antes. Quando não tinha pandemia também não faziam isso. Não iam às casas, não ia visitar, não fazia evangelismo, não saía para as praças. Isso é desculpa. Parece hipocrisia de uma igreja que precisa de restauração, de cura, de avivamento, para justamente se levantar dessa situação de crise. E simplesmente uma permissão de Deus. Muitas vezes Deus desce para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo, para justamente espalhar o pessoal. Vamos espalhar, porque esse pessoal está muito no comodismo, estão muito vivendo aí no seu quadradinho, achando que isso é o bastante para eles. Mas Deus não nos chamou para viver dessa forma. Deus nos chamou para proclamar o evangelho. Desde mais de 1900 anos, 1990 anos aí, Deus falou através do seu Filho: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mesmo que isso não esteja lá, que um copista resolveu colocar esses versículos lá, mas algo ele tinha visto pelo próprio Mateus. Mateus, aquilo é real. Ele diz simplesmente: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso, numa palavra grega, quer dizer pantantai etinae, ide para cada etnia, ide fazer discípulos de cada etnia, de cada povo, de cada língua, de cada nação. Aí a gente quer todo mundo aqui juntinho. A pandemia está aí, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer. Usa máscara e vai fazer. Você vai no comércio, você vai no mercado, você vai na lotérica, você vai no banco, você vai em outros lugares. Não é hipocrisia, gente, que a gente vê uma igreja que tanto expulsa demônios, que tanto repreende enfermidades, que tanto vê milagres. É claro, alguns estão sendo colhidos, levados para a eternidade, e nós lamentamos por aqueles que ficam, que sofrem a ausência dessas pessoas. Mas nós cremos em um Deus que permite que essas coisas aconteçam, para a gente refletir sobre o que nós não estávamos fazendo. Agora, o Senhor vem com uma mensagem que me lembra, claro, o livro do profeta Joel fala a respeito de uma descida do poder de Deus, derramado sobre todos, em que eles poderiam se espalhar e profetizar, e pregar, e anunciar, e sonhar, e ter sonhos. E isso acontece
em Atos capítulo 2. Mas aqui nós vemos algo interessante. Agora desçamos e confundamos ali suas línguas, para que ninguém entenda a fala de seu companheiro. Bem, vamos confundir agora a fala deles. Vamos agora com a glossolalia, a criatividade de Deus de formar as línguas. Por isso eu acredito plenamente, como estava lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, havia também 70 nações que estavam dispersas de Israel e estavam presentes no dia da descida do Pentecoste. 70 pessoas também entraram com Jacó no Egito e depois de 430 anos, mais de 1,5 milhão de pessoas saíram dali para irem à terra prometida, libertados por Moisés da escravidão. A gente percebe toda essa história magnífica, belíssima para a gente. E entendamos agora o que diz a palavra. Agora vamos descer e vamos confundir ali as suas línguas. Eles falam, têm a mesma linguagem, falam e todo mundo entende. Agora eles não vão entender o que fala o seu companheiro. E aí quem trazia o tijolo já não, e quem fazia o acabamento já não falava mais a mesma língua. Quem trazia a argamassa e a torre, se eles, não sei se terminaram, algumas pessoas mostram, historiadores mostram, que descobriram uma certa torre de Babel, possivelmente na Mesopotâmia, ali na terra de Sinear, e confundamos ali suas línguas, provavelmente com diferenciações aqui criadas, os dialetos passaram a serem inteligíveis, apenas para aqueles que pertenciam à mesma tribo. Então quem pertencia à mesma tribo entendia, mas os outros que não eram da mesma tribo, então consequentemente foi acrescido de vocábulos importantes e que trouxeram uma confusão para aquele momento. Assim, facilmente os seus propósitos foram frustrados por Deus e eles foram impedidos, ou melhor, de estarem ali e foram impelidos à dispersão. Isso também deveria acontecer em Atos 2. Deveria acontecer quando desceu o Espírito Santo com poder. Era isso que Jesus havia dito. Quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O propósito da dispersão que Deus faz aqui é para que esses povos no futuro fossem alcançados pela igreja, alcançados pelo ministério da sua palavra, da sua fidelidade em trazer de volta aqueles que ele mesmo os levou para longe, para que na sua cultura, na sua linguagem, nos seus costumes, eles pudessem ouvir a boa nova da salvação. Através de um milagre, os homens foram dispersos gradualmente e caíram da verdadeira e caíram da verdadeira fonte de salvação, de religião, de relacionamento com Deus. Por outro lado, as barreiras étnicas, elas foram derrubadas para que os homens pudessem ser trazidos de volta à família de Deus. Cristo derrubou a barreira de separação que havia entre nós e ele, entre nós e Israel. E agora, pelo sangue, nós chegamos perto. Não há mais barreira de separação. Não existe nem escravo, nem grego, nem livre. Não existe nem rico, nem pobre. Todos precisam de Deus. A graça nos alcançou. Eu vou dar uma pausa aqui só para cumprimentar algumas pessoas. A irmã Isaura Mendes, Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida também. A minha mãe, Antônia Costa, através do Instagram. Kel, glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe de maneira poderosa a sua vida. Também tem um trabalho que é feito pelo Instagram, Cura ao Ferido.
É a ministração de um jovem lá de Feira de Santana, que está aqui, inclusive nesses dias aqui em Brasília, e vai estar no Jeans aqui na quarta-feira, né? Ministrando sobre a vida dos jovens. Bênção de Deus. A Stephanie, a minha nora, que está aí também participando, assistindo através do Facebook. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá, continuando. No versículo 9, por isso foi chamado o nome dela Babel, porque foi ali que o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E desde ali espalhou sobre a face da terra. Deus faz isso porque Ele é Deus. A terra é dele. Ele manda a gente para onde Ele quiser. E Ele traz de volta também quando Ele quiser. Por isso foi chamado o nome de Babel. Babel é a forma hebraica comum para o nome Babilônia. Nós podemos ver isso em Gênesis 10:10, nós vimos agora há pouco. A etimologia aqui dada, ela é comparada em Gênesis capítulo 16, versículo 14. Gênesis 16, versículo 14, diz assim a palavra: por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, fica em Cádiz e Bered. E simplesmente nesse texto notamos algo interessante também no versículo 22 do capítulo 19. Eu leio assim para não perder esse vínculo com a palavra no medida que a gente está refletindo. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Então essa etimologia, compare aí esses textos como a maioria das etimologias populares, ela se baseia em uma semelhança de som. E não tem a pretensão aqui, claro, de uma exatidão científica, né? Eu estou aqui numa reflexão junto com vocês. Babel é um nome hebraico de Balau, e você pode confundir. O nome quer dizer, você confunde, ou confusão, ou confundir, Balau. Mas muito provavelmente é um nome assírio que significa portão de Deus. Para os assírios, Balau, ou Babel, significa portão de Deus, ou Babilu. Babilu. E assim, no original é isso. Balau quer dizer confundir, como dizem em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Para hebreu, o som de Babel sugeria confusão. Babel. E é considerado uma contração de uma forma de Baal-Bel. E que isso existe em hebraico, como também no aramaico. Essa confusão na Septuaginta, ela deriva, como é Septuaginta em grego, ela aparece também com essa derivação. E nós notamos que essa é tão depreciativa para a grande capital babilônica que dificilmente poderia ter sido extraída de qualquer fonte babilônica. A história, como em Gênesis mostra do versículo 2 até o 4, ela mostra Babilônia. Claramente chegou até nós através de um canal que considerava a Babilônia como um estrangeiro, um inimigo. E na realidade, a gente vê que o papel importante dessa cidade, a primeira cidade, uma mais antiga, onde começa tudo, as pessoas começam a se envolver com essa cidade. E quando se fala de Babilônia, a gente lembra logo de confusão. E na realidade, o que se vê no livro de Apocalipse, a Babilônia caiu. Aquela cheia de confusão, a confusão teológica, religiosa, mentirosa, em que muitos querem ficar sempre ali, outros dizem, eu nasci ali e vou morrer ali, então tem uma síndrome de Gabriela, nasci assim, vou viver assim, é nela que eu nasci e nela eu vou morrer. Enfim, toda essa história nos chama a atenção que a gente precisa de mudança, precisa atender o chamado. Quando Deus nos mandar para um lugar, creamos nele, porque está dentro do plano dele fazer isso. E todos aqueles que vão para um lugar distante, para outros lugares, é porque é o propósito de Deus. Essas são as gerações de Sem, começa no versículo 10
E quando é uma repetição daquilo que nós lemos. Essas são as gerações de Sem. Ele retorna aqui à genealogia, o historiador começa a falar sobre, de novo, essa geração, por eles acharem importante, para chegar à história de um personagem importante. Porque de Noé até Abraão são mais 10 gerações importantes. E entre eles passa por Sem. E Sem, você pode perceber que a história de Abraão, na qual a igreja de Deus é descrita, que é o propósito principal de Moisés. Claro, ele foi a pessoa responsável por registrar toda essa história, essas informações para nós nos dias atuais. E viveu Sem, que gerou Asfaxade, 500 anos. Aí começou, então, a citar a idade dessas pessoas. Naqueles textos que nós lemos anteriormente, principalmente no capítulo 10, do versículo 21 em diante, nós não vimos que foi citado a idade dessas pessoas. Asfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas, tá certo? E a Asfaxade viveu 35 anos, com a idade de 35 anos, ele gera Salá, chamado também de Selá, no livro de Crônicas. Nós vamos ver muitas vezes essa palavra, Selá, no livro de Crônicas. E vemos também Arfaxade, que gerou, depois de Salá, ele gerou filhos e filhas e morreu aos 403 anos. 4 séculos é legal, né? Viver 4 séculos. Como nós já temos a eternidade, então ninguém está preocupado com a idade, né, gente? De viver 50, 60, 100 anos. Nós estamos aqui com a vida eterna nas mãos, dado pelo Salvador. Então, para que se preocupar com a idade agora, né? E Salá viveu 30 anos, gerou Éber. Gerou Éber. Salá viveu 30 anos, gerou Éber, e depois gerou Éber. Salá viveu 403 anos e gerou filhas e filhas. Isso aqui o contexto sugere que o nome que significa do outro lado, Éber, que significa do outro lado, naturalmente é aplicável a um país do lado do leste do rio Eufrates. Então, a Bíblia mostra coisas interessantes. Então, ele gerou Éber, lá, aquele povo que fica ali do outro lado do rio, né? E viveu, Salá gerou Éber 403 anos, gerou filhos e filhas, e Salá ou Selá, né, como queira você, Éber, ele é considerado o fundador da raça hebreia, porque é dele que vem os hebreus. E em algumas tradições aí, ou traduções bíblicas, ele é chamado de Éber também. E viveu Éber 34 anos, pessoal. Viveu Éber 34 anos, gerou Peleg, como nós vimos anteriormente, já nessa narrativa. Aqui só está acrescentando a idade dessas pessoas quando foi gerado, e quando foi gerado os netos, bisnetos, tataranetos. E assim, chamado porque os seus dias, a terra foi repartida. Possivelmente, ele pode ter vivido no momento da dispersão de Babel. Porém, mais provavelmente, a referência é a dispersão de duas raças que surgiram de Éber. E é notável que se espalharam pela Mesopotâmia, pela Síria e até uma outra parte foi para a Arábia. A Bíblia nos mostra lições importantes. Depois disso, Peleg gerou Reu. Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Super legal a gente encontrar toda essa história e essas gerações que estão acontecendo até chegar no ancestral de Abraão, que é Reu. Reu já é um ancestral que a gente nota que Peleg depois gerou Reu, viveu 209 anos, gerou filhos e filhas. Você vê que vai diminuindo, né? O pessoal vai diminuindo na idade aí. Você vê que o próprio Noé viveu 950 anos. Sabe quantos anos viveu Adão? 930. O outro que viveu mais, Matusalém, 969. Agora, o homem aqui, o Peleg, viveu só 209 anos, né?
Reu viveu 32 anos, gerou Serug, e viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos. Pronto. E viveu Serug 30 anos, gerou Naor. Opa! Começou a vir um personagem mais próximo. É o vovô de Abraão. Você não pode confundir aqui com o irmão de Abraão, que tem o mesmo nome, pessoal. Esse aqui é o Naor, que é avô mesmo. E nesse caso, o primeiro, a Bíblia nos mostra que ele veio Serug, que gerou Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E você nota também que Serug, segundo a tradição, ele morreu no 100º ano de Abraão. Quando Abraão completou 100 anos, ele morreu. E é interessante notar essa história porque Abraão recebeu a chamada de Deus com 75 anos de idade. E viveu Naor 29 anos, gerou Terá. Terá, ou Tera, é pai de Abraão. Pai de Abraão. E essa cidade onde eles viviam, em Ur, certamente Naor, depois que gerou Terá, aos 119 anos, gerou filhos e filhas. Esse homem, então, morreu com uma idade muito jovem para aquela época. Naor, depois que gerou Terá, viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor, olha aí, Naor, Arã. 3 irmãos importantes e que nós vemos a história desses irmãos de maneira que nós vamos aprender um pouco sobre isso no decorrer do tempo. Parece que Terá, ele não foi pai antes dos 70 anos, né? Que embora a relação de seus filhos, Abraão, como Sem, em Gênesis capítulo 5, nós vemos, 6, 7, porque por sua grande importância, ele é mencionado aqui primeiro, né? Ele não era o mais velho da família. Essa honra não pertencia a ele, mas pertencia a Arã. Tá certo? E Abraão, que parece ter sido o filho mais novo, só nasceu 60 anos depois, pois ao comparar aqui em Gênesis capítulo 11, 32, né? Gênesis 11, versículo 32, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. A gente nota que nesse texto trata especificamente, embora faça aí uma exclamação surpresa de Abraão, porque quando Abraão, se você subtrair 75 de 205, você terá aí 130 anos. Então Terá deve ter tido 130 anos no nascimento de Abraão. Essa é uma explicação dada aí por um historiador chamado Crisóstomo, entre os pais da igreja, Calvino, Músculos, que entre os reformadores, Ussher, Clinton e outros, nos tempos posteriores, que falaram muito a respeito disso, de uma dificuldade muito intrigante até, mas parece estar de acordo com a Escritura, em Gênesis 11, 32, como eu acabei de ler. Embora faça aí com que essa exclamação surpresa de Abraão em Gênesis 17, 17, com o anúncio de sua própria paternidade, em uma idade menos avançada que a de Terá, seja um pouco exagerada. Na realidade, você pode perceber que isso aqui traz à memória histórias importantes para a nossa vida, e eu me aproximo, claro, já do final da nossa reflexão, porque nós temos um tempo especificamente de reflexão aqui, principalmente no Instagram, né? E nós já nos aproximamos de alguns minutos finais, só temos poucos minutos para concluir. E eu quero dizer uma coisa, que depois que morreu Arã, antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, dos caldeus, a Bíblia mostra que tomaram Abraão e Naor para si mulheres. O nome da mulher de Abraão foi Sarai. E o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Arã, e pai de Milca e de Iscá. Mas Sarai era estéril, não tinha filho. E tomou Terá, Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho,
e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E vieram até Harã, e assentaram-se ali. E foram todos os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá numa cidade dada ao nome do seu irmão, chamada de Harã. Excelente, pessoal. Amanhã eu quero dar uma volta ainda aqui nos versículos 28, desde a morte de Harã, pai, Terá na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Nós vamos dar uma olhadinha nessa história e descobrir Ur dos Caldeus e refletir e meditar junto com vocês os versículos por versículos do capítulo 12. Grandes promessas tem para nós o capítulo 12. Precisamos meditar juntos. Eu quero dar um abraço virtual para minha filha Edila, que também está assistindo, a irmã Josi Ramalho, a irmã Taline, também a irmã Joyce, a irmã Maria da Paz, a IDB de Buritis. Um grande abraço pessoal lá da Igreja de Deus de Buritis, pastor Márcio. Deus abençoe a vida de todos vocês, todos aqueles que participaram, deram uma olhada por aqui, olharam a palavra, meditaram um pouquinho e depois foram embora, podem voltar e assistir novamente, porque o vídeo vai ficar aqui por um tempo. Tá bom? E compartilhe com seus amigos a palavra de Deus. Um grande abraço a todos. Nós oramos nesse momento por sua vida, pela sua família, pela vida de cada um de vocês. Obrigado, Senhor, pela tua presença, por esse momento, por esse tempo que tu nos proporcionou estarmos juntos. Que a tua palavra habite abundantemente em cada coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nos vemos amanhã com esse programa Palavras de Vida. Um abraço para o pessoal. Já estou me despedindo do pessoal aqui do Instagram. Que Deus abençoe